Qual é a nossa postura quando nós estamos precisando de mudanças em nossas vidas e nós não sabemos como aplicá-las de fato? Qual é a nossa postura quando a gente precisa de uma mudança mental, de uma mudança de práticas em relação a Deus, seja de uma mudança de ambiente, seja de uma mudança em relação a hábitos que envolvem nossa leitura, que envolve nossa oração, nossa entrega e constância no Senhor, no serviço? Qual é a nossa atitude? Muitas vezes a gente tem a ideia de que servir a Deus, de que a mudança que nós tanto esperamos só vai vir quando nós estivermos com aquele fervor dentro de nós, quando nós voltamos de algum retiro espiritual, de alguma conferência ou algo do tipo. Só que não é bem assim. Nós devemos entender que a vida cristã envolve rotina, que nós devemos compreender que não é simplesmente uma ocasião ou outra que vai dar essa guinada na nossa vida cristã. Nós precisamos entender que a vida cristã vai muito além disso. Não é uma ocasião ou outra que vai fazer toda a diferença em sua vida, mas é a rotina, é a constância diante do Senhor. Nós podemos pensar em várias vezes em que a Bíblia menciona o fato de nós devermos buscar servir a Deus, devemos buscar estar constantes diante do Senhor, orar e sem cessar, ou seja, constância, rotina. Você percebe como a Bíblia diz: não deixeis de congregar como é costume de alguns. A Bíblia está falando de uma constância em estar na casa do Senhor. Então nós devemos lembrar que, como crentes, como cristãos, devemos buscar ter constância na comunhão com o Senhor. Além disso, nós devemos pensar sobre como nossa mente está diante do Senhor. Pode acontecer de nós estarmos tão engajados com esse mundo, com as coisas desse mundo, seja através das mídias sociais, através dos streams que nós temos tantos hoje em dia, que nós acabamos esquecendo de ter nossas mentes focadas de fato na palavra. Temos nossas mentes de fato focadas no que realmente importa, que é a comunhão com Deus, que é estarmos diante do Senhor. A gente vê, por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, como Deus, através da vida do apóstolo Paulo, nos coloca em uma situação que nós devemos ter nossas mentes voltadas para Ele, voltadas para o Senhor, buscando o que é reto, justo, puro, amável, de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Nós percebemos que a Bíblia, que Deus espera que nós usemos a nossa mente para a honra e glória dele. Nós percebemos, por exemplo, em Romanos capítulo 12, como nós somos alertados para a transformação da nossa mente. Devemos renovar as nossas vidas, estarmos mais próximos do Senhor, oferecendo um culto agradável a Ele, através dessa transformação de mente. A gente vai perceber também, em Colossenses capítulo 3, como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, nos mostra que nós devemos ter nosso foco nas coisas do alto. Perceba o versículo 1 e 2. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Paulo vai nos mostrar aqui, inspirado pelo Senhor, o Senhor quer que nós percebamos essas verdades aqui, que nós devemos pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto, focar nossa mente, nossa concentração nas coisas de Deus. Então, muitas vezes a nossa preocupação está enraizada justamente no fato de nós pensarmos muito nas coisas dessa terra. De nós não estarmos pensando de fato na vida espiritual, na vida com Deus, na comunhão com Deus, em quem Deus é, no que Ele faz em nossas vidas, no que Ele está fazendo agora em relação a esse mundo. E nós nos focamos tanto nessa vida terrena que esquecemos da vida com Deus. E aqui nós percebemos, por exemplo, no versículo 3 de Colossenses capítulo 3, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. O motivo de nós termos nossa mente concentrada no Senhor é porque nós morremos para esse mundo. Nós morremos para a nossa própria vida, para os nossos próprios desejos. Então nós devemos desejar o que Deus deseja. Nós devemos pensar o que Deus pensa. É isso que a Bíblia também fala sobre nós termos a mente de Cristo. Nós devemos buscar conversar com o Senhor, ter comunhão com Deus, ter esse contato direto com Deus. E isso deve fazer parte da nossa rotina.
ter essa comunhão, essa constância com o Senhor. Não deve ser simplesmente uma coisa que acontece aqui ou ali, quando nós vamos à igreja, quando nós abrimos a Bíblia ocasionalmente, quando nós estamos orando de manhã ou ao dormir, mas deve ser uma constância. Nós devemos lembrar do Senhor o nosso dia inteiro. Nós devemos ter isso na nossa rotina. De maneira prática, como é que nós devemos fazer isso então? Nós devemos lembrar que, se nós temos dificuldades em relação a isso, é preciso primeiramente ter uma decisão firme de mudança. Realmente querer isso. Eu quero, de fato, estar com a minha mente concentrada no Senhor e não concentrada nas preocupações dessa vida, no que os outros vão pensar de mim ou qualquer outra coisa, mas em Deus. Pensar nas coisas lá do alto. Colossenses 3:2. Então, primeiramente é tomar uma decisão firme, como Daniel fez. Tomar uma decisão firme de não se contaminar com as iguarias do rei. Da mesma forma, tomar uma decisão firme de ter nossas mentes focadas em Deus, concentradas no Senhor, e não simplesmente aqui ou ali, mas não como uma rotina. Tomando isso em mente, tendo por foco Deus, estando direcionados para o Senhor, também devemos buscar em nossa rotina ter certos hábitos. Se há dificuldade em nossas vidas, nós devemos buscar ali lembrar constantemente. Você mexe muito no seu celular, você tem muito contato com o seu celular, coloque notas flutuantes no seu celular. Que lembrem desse versículo, por exemplo, coloque lá Colossenses 3:2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Coloque na tela do seu celular esse versículo, coloque notas flutuantes que ficarão ali na sua tela, fazendo com que você lembre do Senhor. Coloque na tela do seu notebook, se você mexe muito no seu notebook, no seu computador. Ali você vai ver a referência clara do que você deve fazer. Buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas que são puras, justas, amáveis. Ou você pode especificar ainda mais, pensando em um versículo específico que você tanto quer memorizar, que você tanto quer ter em mente para quando vier a tentação ou para quando vier o distanciamento das coisas de Deus, das preocupações, você lembrar desse versículo. Pode ser versículos que você está precisando agora para uma ocasião específica. Se for sobre tentação, você pode lembrar, por exemplo, de 1 Coríntios 10. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Mas não nos sobrevém tentação que seja além das nossas forças. Você pode ter esse versículo em mente, na tela do seu celular, no seu notebook, no seu espelho, no seu guarda-roupa, aonde você estiver. Anote no seu celular, no seu caderno. Faça isso. Você pode ter versículos que façam referência também à falta de ânimo e lembrar que o Senhor deve ser a nossa glória. O Senhor deve ser o nosso foco. Se nós devemos nos gloriar em alguma coisa, nos gloriemos no Senhor. É isso que a Bíblia nos diz. Então tome esse versículo, anote que eu me glorie em Deus. Se você está desanimado, lembre-se, por exemplo, de referências. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lembre-se, por exemplo, do que Pedro diz para Jesus: para onde nós iremos, só tu tens as palavras da vida eterna. Buscar a Jesus porque ele é o que nós precisamos. E aí você vai ter essa expectativa, essa esperança de estar mais próximo do Senhor, mais próximo de Deus. Você pode pensar em várias outras referências que casam com a sua rotina, com o seu dia a dia, com a sua necessidade de agora. Então, pense em quantas coisas nós podemos fazer para poder realmente, de fato, termos nossas mentes concentradas no Senhor. E isso parte, primeiramente, de um desejo em você. Não deve ter aquela ideia de que é algo que de fora vai lhe despertar. Ah, não, eu tenho que participar de certo evento para poder isso me despertar para Deus. Se você tem o desejo de ter mais comunhão com Deus, por que esperar algo externo? Busque estar focado em Deus. E esse vídeo já é algo externo que está lhe desafiando, mas como um alerta para você, para que você entenda que a gente não deve estar buscando sempre subterfúgios externos para que a nossa vida com Deus seja melhor. Como se nós precisássemos ali de doses aqui ou ali para podermos estar diante do Senhor. A vida cristã é rotina, a vida cristã é comunhão com Deus dia após dia. É conversar com Deus, é ler a Bíblia, é entregar ao Senhor, é servir a Deus. E repetir isso constantemente. A vida cristã é assim. E nós devemos perceber, se nós tivermos nossa mente focada em Deus, de fato, concentradas no Senhor, dia após dia, focadas no que o Senhor espera de mim, pensar nas coisas lá do alto, pensar no que Deus quer para minha vida, pensar nas coisas que o Senhor tem para mim, como promessa
e também como obediência, como mandamento para que eu cumpra. Ter essas coisas em mente faz com que nós possamos ter mais constância em nossa fé, focarmos mais em Deus, nos afastar dos nossos pecados, se aproximar do Senhor, ter essa vida de fato com Deus. Acredito que todos nós temos desejo de ter mais comunhão com Deus. Mas o que acontece é que a gente muitas vezes tem esse desejo momentâneo e esquecemos. Como é dito na palavra, às vezes a gente olha no espelho e se esquece da aparência, como o espelho de antigamente, a visão já era turva do espelho, traz essa ideia. Para nós hoje em dia fica aquela ideia de que nós muitas vezes sabemos o que devemos fazer e temos aquele desejo em nosso coração depois de uma pregação, depois de uma mensagem, mas logo a gente esquece. Eu tenho certeza que Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós, dia após dia, pensemos no Senhor, busquemos a Deus. Para isso, nós precisamos ler a Bíblia, precisamos buscar ter mais comunhão com o Senhor. Todos nós precisamos e podemos. Todos nós devemos nos dedicar ao Senhor, à leitura da palavra, à comunhão com Ele. Não deve ser algo que a gente deve resguardar para o nosso deitar e levantar, para o nosso domingo, para a nossa quarta-feira de cultos na igreja. Mas é um dia após o outro. Se a gente quer maturidade de fato, maturidade espiritual, comunhão com Deus, não tem outro caminho senão buscar ter essa constância diante do Senhor. A vida cristã é feita de constância. Nós devemos buscar constantemente estarmos próximos do Senhor. É o que Jesus nos diz sobre os frutos. É pelos frutos que se conhece a árvore. Nós devemos dar bons frutos, como aquela semente que o semeador jogou e rendeu para muitas plantações. Nós devemos ter isso em mente. Se nós buscarmos, de fato, se nós temos de fato o Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos conseguir. Pode e não vai ser fácil, mas é o que Deus espera de nós. E Deus nos capacita com tudo. Imagine pessoas que estão em lugares hoje que elas não têm acesso à Bíblia. Você já teve a oportunidade de conversar com pessoas que de outros países que não têm acesso à Bíblia como nós temos? Como essas pessoas amam mais a Bíblia do que nós? E Deus providencia para essas pessoas as formas específicas para que elas cresçam, às vezes por poucos textos. E nós temos a Bíblia, e nós temos a Bíblia completa, e nós temos muitas Bíblias muitas vezes em nossas casas. O que falta para que nós nos dediquemos mais a Deus? Precisamos entender, nós temos o que precisamos, o Espírito Santo em nossas vidas e a palavra que nos direciona. Que esse vídeo possa servir de alerta, de motivação, de direcionamento para você, que se encontra fraco, desanimado, triste e muitas vezes até conformado com a situação que está em relação a Deus. É tempo de mudança, é tempo de crescimento. É isso que Deus espera de todos os seus filhos. Que Deus te abençoe.